igreja abrisse a Bíblia em Juízes, capítulo 3. Juízes capítulo 3, e vamos ler versículo 12 até o 30. Só para ter um pouquinho de contexto do que está acontecendo aqui, nesse capítulo. Todo mundo sabe da história de Moisés e que ele livrou o povo de Israel. Só que a geração que veio do Egito morreu lá no deserto porque eles não acreditaram em Deus, eles duvidaram, eles idolatraram, essa palavra? Adoraram outros deuses. Então Deus deu um decreto que nenhum deles que saiu do Egito ia pisar um pé na terra prometida. E a coisa interessante é quando você vai lendo depois o livro de Josué, que era o próximo líder depois de Moisés, você percebe que quando ele está guiando o povo para a terra prometida, o último aviso que ele lembra eles é: não casa com os estrangeiros dessa terra, o que sobraram, e não adoram os deuses deles. Depois que Josué morreu, o povo de Israel estava sem um líder. E aí a gente entra no livro de Juízes. Porque, igual muitos sabem, quando você não corta um ciclo nas raízes, ele repete com nossos filhos, com nossos netos, com nossos primos ou primas. Parece que é algo que vai passando de parente a parente, porque ninguém decidiu arrancar o problema pela raiz. Então vamos lá, no versículo 12... Juízes capítulo 3, versículo 12 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Tem outra versão que fala que ele deu domínio a esse rei. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. E os israelitas encarregavam Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Vamos parar aqui, vocês podem sentar, porque eu já vou começar a pregar. Toda vez que a gente abre uma brecha para o inimigo, Deus dá autoridade para eles nos dominar. O povo de Israel estava adorando um deus pagão chamado Baal.
E esse deuses deles pagano, Baal, significa Deus da fertilidade. Então o povo de Israel pensava assim: se eu adorar Baal, eu vou ter muitos filhos. Só o que eu aprendi é que o significado de Baal, em total, é Senhor ou dono da fertilidade. Então, quando Israel adorou Baal, ele estava falando assim: ó Baal, você é o dono, você é o rei, você é o mestre dos meus filhos. Então, quando Deus fala assim: eu vou deixar o rei Eglão ter domínio de Israel, ele estava ensinando os israelitas uma coisa que eu acho que até hoje a gente não ainda aprendeu. Se a gente quer abrir a mão de coisas de Deus, só tem espaço para as coisas do mundo entrar. Se você está abrindo a mão dos seus filhos, o inimigo vai entrar. Se está abrindo a mão da sua casa, o inimigo vai entrar. Então Deus deu para eles o que ele estava querendo. Uai, você não está adorando Baal? Você não quer que ele te dê mais filhos? Pois agora eu vou te dar toda a autoridade sobre a sua vida. Você vai fazer o que você quiser. Só que eu vou sair da história. Aí rei Eglon vem, toma conta de Israel, eles viram escravos dele. Quem não quer ser servo de Deus, vira escravo do mundo. Quem não quer servir o rei do ouro e da prata, vai ser escravo do seu trabalho. Gente, é muito fácil pra gente entender. Só que o problema é, a gente não arranca o problema das raízes. Então até hoje, a gente está no mesmo ciclo do povo de Israel. Toda idolatria nos leva à escravidão. Talvez você coloque o seu trabalho acima de Deus. Talvez você coloque a sua família em cima de Deus. Talvez você coloque um relacionamento acima de Deus. E depois você está perguntando: uai, por que minhas finanças estão agarradas? Por que meus filhos estão no mundo? Por que eu não consigo conquistar nada nessa terra? Você já deu controle para Baal. Então agora qualquer rei humano pode tomar conta de você e dos seus filhos. A regra foi dada lá em Êxodo. Agora a gente está no livro de Juízes. E eles ainda não tinham aprendido que quando você entra num relacionamento, num contrato com jugo desigual, eles te levam ao mundo. Os israelitas começaram a adorar Baal porque eles casaram com pessoas estrangeiras que adoraram Baal. E não é isso que está acontecendo hoje em dia nas igrejas? Tem jugo desigual dentro da casa de Deus. Um que é compromissado e outro que quer nada. Um que tem ministério e outro que não quer. Um que quer servir, o outro que não quer. Gente, a gente está entregando a nossa família, nosso ministério nas mãos do inimigo, porque a gente pensa que ser crente é suficiente. E não é ser crente, é ser servo de Deus. Você pode estar dentro da igreja e servindo Baal. Você pode estar dentro da igreja, mas escravo ao pecado. Não é suficiente vir nos cultos. Você tem que ser servo de Deus. Aí eu entro no tema da minha mensagem, que é: quem é o rei que está sentado no seu trono? Quem que você deu autoridade sobre a sua casa, sobre o seu ministério? Quem que controla as suas decisões? Quem que te direciona? Quem te guia? Quem que é o rei da sua vida? Só que Deus é tão misericordioso que quando o povo começou a chorar
e clamar a ele, ele falou assim: eu vou te entregar alguém que vai te ajudar. E era Edom, que era canhoto, meu Deus. Vamos continuar lendo o versículo? Começando no versículo 16. E Eude fez um punhão, ou em outras palavras, ele fez uma espada de 2 gumes, ou em outras palavras, de 2 pontas, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma na coxa direita, e aonde ficou escondida debaixo da roupa. E aí ele levou o tributo a Eglon, o rei de Moabe, que era muito gordo. E depois de entregar o pagamento, ou o presente, Eude partiu com os homens que havia ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra, perto de Gigal, ele deu meia volta e apresentou-se diante de Eglon e disse: tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. E Eglon ordenou: não fale nada. E mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala no andar superior, que era um ambiente mais fresco. E ele disse: eu tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou, e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhão da sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhão foi tão fundo que o seu cabo desapareceu sobre a gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhão, e as fezes do rei vazaram. Eu li esse versículo e eu falei assim: Espírito Santo, me mostra, me revela o que é o significado disso tudo. Eu quero que vocês me acompanhem, porque é algo físico, mas é espiritual as coisas que eu vou falar. Edom, ele era canhoto, ele usava só a mão esquerda. Então, a maioria do povo usava a mão direita. Então, olha como que Deus usa a estratégia do que a gente tem para oferecer, para ajudar a gente a carregar uma ferramenta que vem dele. Se os soldados, que eu penso que o rei tinha soldados, fosse checar Eude, eles iam checar a coxa na esquerda. Porque se ele usava a mão direita, a ferramenta ia estar aqui. Só que o que eles não sabiam é que Eude era de Benjamim. E o tribo de Benjamim, a maioria deles era canhoto. Então eles usavam a mão esquerda. Aí ele vai e fez uma espada de 2 pontas. E eu falei assim: Deus, mas por que uma espada de 2 pontas? E eu olhei uma foto, a parte onde você segura é no meio. Aí tem uma ponta afinhada aqui e uma outra aqui. Então a espada dele parece assim, ele segura assim, tem 2 pontas. Eu falei assim: Deus, mas por que você fez ele criar uma espada de 2 pontas? Alguém abre a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Para quem não escutou, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, ou em outras palavras, de 2 pontas, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. O que está dizendo aqui? Eude, ele entrou lá com a palavra de Deus. Ninguém sabia o que ele estava carregando, mas ele sabia: eu estou vindo com a
Quando ele fala para o rei, eu tenho uma mensagem secreta para o rei. O rei manda todos os servos dele sair da área. De novo, Eude fala, eu tenho uma mensagem para o Senhor que vem de Deus. Quando ele fala isso, o rei levantou. Porque quando você vem com a palavra de Deus, qualquer outro Deus pagando, qualquer outro ídolo, tem que sair do trono. Porque ele sabe, o dono dos todos os tronos chegou com uma palavra. Então chega na sua casa e fala, hoje eu vim com a palavra de Deus. Chega no seu problema e fala, hoje eu vim com a palavra de Deus. Chega no seu pecado e fala, hoje eu vim com a palavra de Deus. E qualquer pecado, qualquer tempestade, qualquer inimigo que está sentado no seu trono, tem que se levantar, tem que se levantar, tem que se levantar. Mas não é só fazer ele levantar. Porque igual eu falei no começo, tem algo que tem que cortar nas raízes. Quando o rei levantou, ele enfiou na barriga do rei. Só que ele foi com tanta força, com tanta autoridade, com tanto poder, que a espada foi de um ponto até onde ele estava segurando. Quer dizer, ainda tinha o outro lado da espada. Só que fala que ele encravou e deixou a espada lá. Só que aí eu fui pensando, eu falei assim, mas Deus, como que ele tirou a mão dele? Para ele tirar a mão dele, talvez ele tinha que arrastar a mão no outra ponta ali, ó, afiada, ó. Porque tem consequência. Todo pecado gera o nosso sangue. Tudo que a gente abre a porta para o inimigo, mesmo se Deus salvar, você vai deixar gota do seu sangue lá. Te custou algo. Você está vivo, mas te machucou. Você está vivo, mas te feriu. Porque tudo tem consequência. Tudo. Então a espada ficou lá, mas ele tinha que arrastar a mão. Na minha mente, ele tinha que arrastar para tirar. E fala que foi tão fundo que o estômago dele abriu e as fezes do rei caiu no chão. A outra coisa que eu aprendi é toda vez que você mata o inimigo que está sentado no seu trono, vai deixar um cheiro. Vai deixar um cheiro. Vai deixar um cheiro. Se você continuar lendo, fala que ele trancou a porta e escapou pela uma janela. A outra coisa que eu aprendi, depois que você mata e o cheiro sai, não fica lá não. Tranca a porta e sai correndo. Tranca a porta e acha um escape. Tem algo que a gente tem que trancar na nossa vida. Essa área que eu sou fraca, então eu vou trancar. Se eu não consigo assistir filmes, eu não assisto nenhum. Se eu não consigo entrar no meio de pessoas que é mudando, eu não vou estar com amizades que não é da igreja. Se eu não consigo estar perto de pessoas que bebem, eu não vou entrar e sair para comer com eles. Tem áreas da vida de todo mundo, aonde o rei, o inimigo, que estava sentado no nosso trono, morreu, que a gente tem que sair e trancar a porta. E falar assim, ó, nunca mais eu posso pisar nessa terra. Tem algo que eu não posso fazer. Tem lugares que eu não posso entrar. Tem até lugares que eu não posso evangelizar. Por quê? Era uma área que eu tinha que trancar. Aí fala que os servos do rei percebeu que a porta estava trancada. Só que
Eles não ficaram espantados, porque ele já estava acostumado com o cheiro de fezes. O versículo próximo falou assim: a gente acha que o rei está aliviando as necessidades dele. Isso quer dizer o quê? Quando você tem outro rei sentado no seu trono, não é só você que percebe o cheiro, é todo mundo do seu lado. Se você fazer uma coisa, você fala assim: mas ele tem aquele lá sentado no trono dele. Até faz sentido dele ficar irado, dele gritar, dele xingar. Ele tem outra pessoa sentada no trono dele. As pessoas do seu redor cheiram o cheiro das fezes. Eles falam assim: faz sentido desse crente estar bebendo, porque ele tem outro sentado no trono. Faz sentido desse crente fazer tatuagem, que ele tem outro sentado ali no trono. Faz sentido esse crente falar que pode transar com o namorado, que tem outro sentado no trono. Outras pessoas percebem e não interferem, porque eles sabem que você tem um inimigo sentado no seu trono. E outras pessoas não podem matar o rei que você colocou. Outras pessoas não podem entrar e falar para o rei que ele não pode fazer, se você já deu a ordem para ele, se você já deu autoridade para ele. Como que a líder dos jovens vai resgatar o seu filho, se dentro da sua casa você deixa o seu filho fazer o que ele quer? Como que a líder dos adolescentes vai falar com o seu filho: não pode fazer isso, não pode xingar, se dentro da casa dele os pais xingam? Como que o pastor vai falar para uma esposa: você não pode dar mal resposta para o seu marido, se ele maltrata ela dentro de casa? Sabe por quê? As pessoas do lado de fora cheiram o mau cheiro. Eles sabem que eles não podem matar aquilo que você deu autoridade sobre a sua vida. Tem coisa que é você que vai ter que matar com a sua própria mão. E a outra coisa que eu me disse, eu falei assim: meu Deus, ele podia ter escondido essa espada em qualquer lugar, por que a coxa direita? Aí ele me levou lá no começo da Bíblia, aonde eles falavam que quando eles faziam sacrifício ao Senhor, eles davam a melhor parte do animal para os sacerdotes, que era a coxa direita. E eu não sei se você sabe, mas cada um de nós tem um sumo sacerdote que veio aqui na terra como homem, passou pela tentação, não caiu no pecado, morreu em meu lugar, está lá no céu, intercedendo por minha vida. Então o que isso quer dizer? Para estar com a palavra de Deus com autoridade, você tem que também estar com Jesus, andar com Jesus, falar com Jesus, agir com Jesus. É onde eu for, eu vou tirar aquilo que eu aprendi de Jesus. Não é só carregar uma espada qualquer, é carregar a espada na coxa direita, carregar a espada com o nosso sacerdote maior do mundo, Jesus Cristo. O lado direito, em termos psicológicos, também representa o nosso relacionamento com o nosso Pai. Não adianta nada carregar a palavra na coxa esquerda e não ter um relacionamento com Deus todos os dias. Não é só ter autoridade alguns dias. Não é só falar com eles alguns dias. Não é só falar: agora eu vou orar porque meu filho está no problema. Não. Não é só orar: agora eu estou com problema com o dinheiro, agora eu vou orar. Não. Deus quer que você carregue a palavra todos os dias. O problema é que a gente talvez tenha a palavra, mas carrega na coxa errada. A gente quer servir Ele só quando a gente está na lama. E Deus está assim: eu quero que você me serve. É na alegria ou na tristeza, é na fraqueza ou quando você está forte. Eu quero que você me dê o melhor todos os dias. Não é só quando tudo está indo errado. Carrega a espada de Deus na coxa direita.
E a última coisa que eu aprendi, que eu achei interessante, que o pastor Nilton falou de unidade. A Júlia bateu na tecla de unidade. Até a Vitória falou que quando você carrega a presença, outras pessoas mudam. E eu fui olhar qual é o significado do nome Eude. Eude significa forte e unido. E o que eu aprendi? Depois que ele matou o rei e escapou, isso não era o final da guerra. Não. Ele voltou lá para o povo de Israel e falou assim: ó, agora Deus nos deu o reino de Moabe em nossas mãos. E todo o povo de Israel foi guerrear. E o que eu aprendi é que não é só um diabo que você está enfrentando. Tem um que é maior, que ordena tudo, mas ainda tem os servos, tem os soldados deles. Então depois que você mata o que está sentado no seu trono, você precisa da união do povo de Deus para matar o resto. Você acha que o seu problema é com o dinheiro, é financeiro? Não. É falta de princípio, é falta de intimidade, é falta de ter compromisso com Deus. Se você matou esse, tem outros rodeando ainda. Porque você abre a brecha para um, entra mais 7. Então você matou o maior, mas ainda tem o resto que está lá. Uai, eu estou cheirando um mau cheiro. Eu ainda estou cheirando um mau cheiro. Eles não sabem que o rei deles está morto. Então eles ficam lá no palácio. Então depois você mata o rei, você volta e busca o povo de Deus e fala: agora vamos matar o resto. E fala que o povo de Deus, Israel, veio e matou 10.000 moabitas. E o versículo fala que eram os mais fortes, o mais corajoso que eles mataram. É unidade. Você mata o seu rei, que está sentado no seu trono. Só que aí, como uma igreja, como uma só carne, a gente tem que matar o resto. Você acha que é só a sua casa que está sendo atingida? Não. Tem uma outra irmã que está passando pelo mesmo perrengue que você. Só que ela não sabe como matar o rei, não sabe como matar os soldados. Já que você tem experiência, você volta com o resto e vai ajudar a matar os outros. É isso que é ser uma igreja, uma só carne. É isso que é ser um povo unido. O problema é que a gente vê com mau cheiro e a gente deixa lá, sendo que o mesmo problema que eles passou, eu estava lá também. Deus não só quer que você mate o rei que está sentado no seu trono, Ele quer que você mata todo o povo do reino maligno. É todos. Os israelitas não voltaram com Eude e falaram assim: mas você já matou o rei. Eles não perguntaram: mas qual deles a gente tem que matar? Não. Eles ficaram na fronteira, na parte mais vazia, com pouca água do Jordão, rasa, ponto mais raso. E todo moabita que tentava passar, aí eles mataram. Quer dizer, eles falaram assim: eu vou cercar essa área aqui, mas o meu povo que está lá, meus filhos, as minhas esposas, você não encosta não. Aqui você não escapa. Eles fez uma parede de soldados. E eles permaneceram firmes. Imagina ver 10.000 soldados, os mais fortes, correndo até você. E você ter que ir lá ficar firme, posicionado. Imagina isso. Porque tem vezes a gente vê os soldados vindo e a gente fica duvidando ainda. Deus, por que os soldados estão vindo, Deus? Por que tem muitos vindo, Deus?
E Deus está falando assim: você já entrou no lugar deles, aonde ele estava, e matou o rei. Agora você está com medo, tendo um exército do seu lado. Deus, por que está vindo isso tudo? Uai, você matou o rei. É isso que acontece, você mata o rei, tem que matar o resto. Mas tem que ficar posicionado, firmes, sem medo. Porque você já matou o mais difícil. Você já escapou. Agora você fica firme dentro da igreja, na oração, no culto de libertação, no culto de ensino, no culto de domingo. Você fica firme. Não vem sair da presença só porque você está vendo 10 mil vindo até você. Não, 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 não. É aí que você tem que ficar mais duro ainda. Eu já matei o rei no palácio dele. Agora é fácil. O meu irmão e a minha irmã estão do meu lado, guerreando comigo, lutando comigo, ficando firme comigo. Mas eu não vou sair daqui. E o versículo fala que nenhum homem moabita escapou. Nenhum. 10 mil homens morreram nesse dia. Mas primeiro precisava de um para ter coragem de matar o rei. Qual é o rei que está sentado na sua família? Tem algo na sua família que você está vendo, é vício, que o pai teve, o filho teve, o neto teve. Você está vendo que é problemas em relacionamento, em casamento. O casamento da avó não deu, o casamento do pai não deu, o casamento do filho não deu. Se você está vendo que tem um rei assentado no trono da sua casa, é hoje que você tem que matar o rei. É hoje que você tem que matar o rei. Se não for para você, faz para os seus filhos que ainda não cresceu. Faz para os filhos dos seus filhos que ainda não nasceu. Mas alguém tem que matar nas raízes. Agora a pergunta é: quem que vai ser Eude? Quem que vai ser aquele que voltou atrás e falou assim: não, eu já dei meu tributo, mas é só isso, agora eu vou matar o rei? Quem que vai ser o Eude na sua casa, no seu trabalho? Quem que vai ser o Eude na nossa igreja? Quem que vai ser o Eude? Ou você mata ele hoje, ou você continua trazendo tributos para ele. E aí, 18 anos daqui, vai ser o seu filho aqui, com o mesmo vício, com o mesmo problema, com a mesma área da vida deles trancados e preso. O mesmo problema. Quem que vai ser o Eude? Quem que vai ser o Eude da nossa geração? Gente, a parte final de Juízes capítulo 3 diz assim: versículo 30, naquele dia Israel derrotou Moabe, e houve paz na terra durante 80 anos. Quer dizer, por causa de Eude, uma geração inteira, uma descendência inteira viveu uma vida de paz. E talvez você está pensando: o que isso tem a ver com as promessas do Pai? A promessa que o nosso Pai deu para nós é: eu vou te dar uma vida de paz. Mas primeiro tem que chegar lá. Eu vou te dar salvação, mas primeiro tem que chegar lá. Eu vou te dar conforto, mas primeiro tem que chegar lá. Eu vou te dar tudo aquilo que você quis conquistar nessa terra, na sua vida eterna. Mas primeiro você tem que chegar lá. Em Hebreus 4, só para não ficar nas minhas palavras, versículo 1 fala assim, ó: assim, uma vez que permaneceu a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vós pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Quando eles falam assim, como a eles, ele está falando do povo de Israel.
Deus tinha falado com ele essas promessas lá no tempo de Abraão, lá no tempo de Moisés, a mesma promessa: eu vou te dar paz, eu vou te dar descanso, eu vou te dar uma terra do leite e mel. Só que a gente pensa que é a terra aqui, ó. Não. A terra do leite e mel que ele está prometendo é eterno, é lá no céu. Ele estava prometendo isso desde o começo. Mas olha aqui, ele falou assim, ó: mas a mensagem de nada lhes valeu. Quer dizer, eles ouviram a mensagem e valeu nada para eles. Hoje a gente ouve a mesma mensagem. E será que está valendo para nós? Morrer aqui na terra para viver lá no céu? Morrer para os seus desejos, para ter tudo lá no céu? Será que a gente está entendendo a promessa que Deus nos deu? Ou está entrando de um ouvido e saindo do outro, igual o povo de Israel? Pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. A mesma coisa. Eles duvidavam de Deus, eles duvidavam dos profetas, eles duvidaram dos milagres, e eles não ouviram e uniram com o povo. Não. Um que duvidava conquistava o resto para duvidar também. E é isso que está acontecendo. Tem pessoa dentro da igreja ensinando outros a duvidar a palavra de Deus. Eles falam assim: mas você está orando para esse filho tem anos e não, olha, Deus fez nada, ele ainda está no vício. Você está orando para ter um trabalho que te sustenta e olha aí, Deus te deixa você mendigar. Tem povo dentro da igreja nos ensinando a duvidar. E é isso que o povo de Israel fazia nesse tempo. E a gente pensa que a gente é melhor do que eles. A gente fala: não, se eu estivesse lá e eu visse o mar vermelho abrir, eu ia acreditar. Ia não. Ia esquecer, sabe por quê? Você dando aqui é um milagre. E só para você vir na igreja é difícil. Você está duvidando do mesmo jeito. Deus já nos livrou da morte. E a gente ainda duvida dele. Deus tirou você do Brasil. E você ainda duvida dele. Deus te deu um trabalho aqui numa terra que você não fala a linguagem. E você ainda duvida dele. Versículo 6 em Hebreus capítulo 4 diz assim: portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouviram a sua voz, não endurecem o coração. Não deixe o seu coração ficar duro. Não deixe o seu coração sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Deus mandou essa mensagem aqui para nós, tem uma razão. Ele quer que a gente entre lá no céu. Ele quer ver a nossa família inteira salvo. O problema é que a gente endurece o coração, fica com raiva da igreja, fica com raiva de Deus, e deixa essas palavras como se fosse nada. E Deus está falando que Ele está voltando, e a promessa já foi dada, que só que aqueles que nele crê, que não vai perecer, mas vai ter vida eterna, aonde não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter solidão, não vai ter escuridão, não vai ter nada desse mundo que nos fere. Mas a gente não quer morrer para si. A
gente não quer sacrificar. A gente não quer fazer o mínimo. E Deus está assim: eu já estou com espaço preparado para o meu povo. Desde antes da criação eu já tinha um espaço para o meu povo. Mas a gente não quer entrar. A gente não quer entrar. A gente não quer entrar. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus descansam do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforçai-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedeceremos, como no exemplo citado, cairemos. A libertação por causa de Eude durou uma geração inteira. Então talvez você não vai ver os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos ser libertos dos vícios. Mas o seu trabalho agora pode salvar a sua família inteira. O seu esforço agora pode ganhar a tua casa inteira. Não é só você que você está lutando para uma geração inteira. Para que todos nós entramos no céu e temos vidas eternas com o nosso Salvador. Pode colocar de pé. Ele me ama. Eu vou fazer essa oração. Se você está com a sua família aqui, segura na mão deles. Se você está sozinho e você vê alguém do seu lado, um irmão, segura na mão do seu irmão. Porque também somos uma família. E a gente vai orar para Deus nos dar força para a gente matar o rei que está sentado no nosso trono. E dar de volta o espaço ao nosso Senhor e Salvador. Para que nós podemos entrar no céu, mas também os nossos filhos. Para também a minha geração poder entrar. Alguém precisa esforçar. Mas Deus vai nos dar força. Amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, pela promessa que o Senhor nos deu, que vai ter descanso para nossa alma, que vai ter refrigério, Senhor, que vai ter um lugar para nós que não vai ter dor, que não vai ter medo, não vai ter nada ruim, mas vai ter felicidade, vai ter paz, vai ter liberdade eterna. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Jesus,
do Senhor, permanecer fiéis, fiéis a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou de filho. E o Senhor nos deu tempo para